Anuário Espírita de 1991. Ari Silva. Mais um companheiro deixa o cenário terrestre, retornando à vida espiritual. Após laboriosa existência como dedicado obreiro da doutrina espírita, Ari Silva desencarnou na madrugada do dia 25 de agosto de 1990, no Hospital do Quarto Centenário, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, vítima de um tumor cerebral. Ari Silva era natural da capital do Rio de Janeiro, nascido a 6 de agosto de 1916. Foram seus pais Alfredo Silva e Maria Arminda Silva. Casou-se com Dona Maria Pinho Silva em dezembro de 1943. Não deixaram descendentes, porém criaram diversos filhos do coração, Vilmar, Paulo e Sueli. Diversos netos estiveram presentes, todos demonstrando grande tristeza e saudade. Foi funcionário público federal da Casa da Moeda, onde trabalhou 35 anos, vindo a se aposentar em 1979. De família católica, conheceu a doutrina espírita através da leitura dos livros da codificação. Um dia foi convidado a visitar a Liga Espírita do Estado da Guanabara e gostou muito da reunião de estudo doutrinário, passando a frequentá-la. Com a fusão dos dois estados, a Liga tomou a denominação de Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, seção capital, e Ari Silva foi eleito segundo secretário, demonstrando grande entusiasmo pelo trabalho. Por sua iniciativa, criou-se o setor de O Evangelho no Lar, sendo ele o responsável pelo opúsculo e pela coordenação dos grupos de trabalho. Esteve à frente de diversos cometimentos na Federativa Estadual. Com Ceslau Limeira e Silva, criou o grupo de estudo espírita Nina Aroeira, no qual Ari foi assíduo colaborador, um grupo de sustentação com o estudo do Evangelho e preces em favor da própria casa. Bom expositor, realizou inúmeras palestras no movimento espírita no estado do Rio de Janeiro. É evidente que seu labor não terminou com o decesso físico, passando o período de readaptação no plano espiritual, tomará atividade em novas frentes de trabalho. Mário da Costa Barbosa desencarnou no dia 11 de setembro de 1990 em Belém, no estado do Pará. O prezado confrade Mário da Costa Barbosa residiu por alguns anos no estado de São Paulo, onde prestou inestimáveis serviços à doutrina espírita. Acometido de insidiosa enfermidade, resolveu regressar ao seio da família em Belém, onde se verificou o óbito. Mário da Costa Barbosa era natural do estado do Acre, onde nasceu a 11 de maio de 1936. Era filho de João Lemos Barbosa e Dona Francisca da Costa Barbosa. Era formado em assistência social. De família espírita, muito cedo se dedicou às lides espíritas, tornando-se um abnegado trabalhador do bem. Pertenceu ao movimento das mocidades espíritas e a sua folha de serviço em favor da doutrina é bastante grande. Por muitos anos participou do grupo espírita Vinha de Luz, em Belém, onde se dedicou ao estudo doutrinário e à assistência aos necessitados. O seu irmão, Dr. Jonas da Costa Barbosa, é presidente da União Espírita Paraense, na qual Mário Barbosa prestou relevante serviço. Em São Paulo, integrou-se em diversas instituições, especialmente na USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizando diversos cursos de assistência social, viajando para algumas cidades do interior paulista e para o Rio de Janeiro e outras capitais, promovendo palestras e cursos. Com o prêmio de reconhecimento e saudade, os companheiros que com ele conviveram, principalmente no campo da educação e da assistência social, elevam uma prece ao Criador para que ele encontre paz e luz no plano espiritual. Antônio da Costa Oliveira. Desencarnou no dia 16 de setembro de 1990, no Rio de Janeiro, o prestimoso confrade Antônio da Costa Oliveira, vítima de mal súbito. Nasceu no Rio de Janeiro, a 18 de setembro de 1932. Era filho de Davi da Costa Oliveira e Dolores Rodrigues Oliveira. Era formado contador e por muitos anos exerceu as funções de auditor. Casou-se em 1965 com Dona Luizete da Costa Oliveira, sendo o pai de 4 filhos: Virgínia, Davi, Alcione e Maristela, todos ainda solteiros. Nascidos em um lar católico, nunca se interessou por nenhuma religião, até que um dia foi convidado para assistir a uma reunião de estudo do Centro Espírita 18 de Abril, fundado e dirigido por Deolindo Amorim. Ficou impressionado com os conceitos doutrinários ali emitidos e passou a frequentar o grupo, nunca mais se afastando. Amigo incondicional de Deolindo Amorim, quando foi fundado o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ele foi eleito para o cargo de secretário, na qualidade de contador, exerceu o cargo de contador do Instituto, colocando em dia todas as suas escritas. Cooperou também com o Centro Espírita Casa de Jesus, situado no
bairro de Benfica, onde exerceu diversos cargos de diretoria, inclusive o primeiro secretário e vice-presidente, expositor seguro da doutrina, era constantemente convidado para palestras nas diversas casas espíritas do Rio de Janeiro. O enterro de seu corpo físico foi no cemitério de São Francisco Xavier. Falaram os confrades Danilo Silva pela Federação Espírita Brasileira, José Teixeira Brandão pela Casa de Jesus, Américo de Oliveira Borges pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil e Portugal Ferreira em nome da família. Aguinaldo Diogo da Silva proferiu a prece de despedida. Lígia de Oliveira Banhos. Desencarnou em Salvador, na Bahia, dia 9 de outubro de 1990, com freira Lígia de Oliveira Banhos. Era natural de Belém, no Pará, nascida a 31 de junho de 1916. Filha de José Oliveira de Banhos e Dona Lídia Escócia Banhos, cearense. Na capital do Pará, Lígia Banhos foi nomeada funcionária pública do então Ministério da Fazenda, trabalhando na delegacia fiscal. Transferiu depois para o Rio de Janeiro, onde continuou a exercer com dedicação todas as atividades para os quais era designada, sempre aumentando o círculo de amizades por onde passava. Lígia Barros foi praticamente espírita desde criança, quando acompanhava sua genitora às reuniões de paz. Quando mudou-se para o Rio de Janeiro, passou a frequentar com assiduidade o grupo espírita André Luiz, tornando-se médio receitista. Chegou a fazer parte do conselho fiscal do grupo. Conheceu Divaldo Pereira Franco quando ele proferiu uma palestra no auditório do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro. Surgindo desde esta época uma grande amizade. Não demorando muito, Lígia Banhos foi visitar a Mansão do Caminho, em Salvador. Convidado na ocasião pelo próprio Divaldo a colaborar naquela instituição, ficou entusiasmada. Retornando ao Rio de Janeiro, solicitou transferência para Salvador e foi morar na instituição. Ali passou a dedicar-se não só aos trabalhos da Mansão do Caminho, mas também à doutrina espírita. Quando se aposentou como funcionária pública, sua dedicação passou a ser integral, permanecendo com sua abnegada presença, sempre prestimosa, por 22 anos. Era procurada, sobretudo, para dar orientação a adolescentes na instituição, e todos consideravam como mãe. Foi Lígia Banhos quem organizou um arquivo de viagens e palestras de Divaldo Pereira Franco. Arquivo agora de grande importância para consultas e pesquisas por parte dos estudiosos acerca da vida e obra do Divaldo. Lígia Banhos deixou imensa saudade não só entre os familiares, principalmente sobrinhos. Era solteira, que reside no Rio de Janeiro e em Belém, mas também entre os confrades de incontáveis cidades do Brasil, soube cumprir sua missão com constante dedicação e fé. Começar agora o Anuário Espírita de 1992. Luiz Scanavini regressa à vida maior. Modéstia, serenidade, dedicação e perseverança no trabalho foram traços marcantes que ornaram a personalidade de Luiz Scanavini, do companheiro de primeira hora do movimento espírita de Arara, São Paulo. Filho do casal José Scanavini e Joana Chignoli, ele nasceu nesta cidade a 31 de outubro de 1914. De família modesta e numerosa, constituída de 15 filhos, começou a trabalhar aos 14 anos, exercendo ao longo de sua vida várias profissões. Barbeiro gráfico, sócio da Gráfica Progresso, fabricante de ladrilho e funcionário de loja. Em 1943, casou-se com a professora Cecília de Souza Maranhão. A família logo cresceu, nascendo as filhas Maria Regina e Maria Joana. Depois vieram os genros e 6 netos.
em 1989, para ilustrar o primeiro número do Companheiro, boletim interno do Sanatório Antônio Luiz Saião, conhecida instituição espírita de Araras, procurou-se uma foto expressiva histórica que retratasse o início da construção deste hospital, e a escolhida mostrava o construtor Palmiro Righetti, fincando as primeiras estacas demarcatórias no edifício, tendo ao seu lado um ajudante, o operoso Scanavini. Naqueles primeiros e árduos anos da campanha pró-construção do sanatório, ele sempre participava das viagens realizadas pelos dirigentes, permaneceu sempre como sócio efetivo da instituição, pronto a auxiliar dentro de suas possibilidades. A colaboração de Luiz junto ao Instituto de Difusão Espírita, ID, começou com a instalação de sua oficina gráfica em 1971, quando ele assumiu a chefia da mesma. Naquela época, Luiz fazia viagens frequentes a São Paulo, mantendo estreito contato com a editora Saraiva, que muito nos auxiliou nos primeiros tempos. Foi ela que imprimiu as primeiras edições do Anuário Espírita, dos anos de 1964 a 1971, e estimulou a criação da oficina própria do ID. Quando da mudança do sistema linótipo para offset, o nosso saudoso irmão deu-nos um exemplo admirável. De início, Luiz sofreu um forte impacto, tremeu. Naquela época, confessou-nos que não poderia continuar à frente da oficina, pois a transformação seria total. Sua idade já estava um pouco avançada, com mais de 60 janeiros. E ele não tinha competência para tal, mas aos poucos, graças às visitas constantes à editora Saraiva, onde sempre aprendi algo, e a leitura atenta de tudo que encontrava sobre a nova tecnologia, ele assimilou todos os fundamentos do sistema offset e continuou a chefiar a oficina até quando a sua saúde o permitiu. Assim, em 1984, seriamente adoentado, foi obrigado a afastar-se do trabalho que tanto amava. Poucos meses antes de sua desencarnação, ainda demonstrava desejo de reassumir a sua oficina, onde nos legou um exemplo inesquecível de trabalho perseverante e muito amor. O desenlace deu-se em sua terra natal, aos 76 anos, na madrugada de 15 de maio de 1991, provocado por distúrbios cardiorrespiratórios, edema pulmonar. A nossa gratidão, pois, ao devoto companheiro, desejando-lhe breve restabelecimento no mundo maior, onde, por certo, encontrar novas e nobilitantes tarefas na seara do bem. Anuário Espírita de 1992. Genética espiritual. É lamentável o dogmatismo estreito das escolas científicas da Terra, que teimam em não reconhecer o seu patrimônio, uma série de conhecimentos instáveis, mesmo porque humanos, saturados da relatividade a que se subordinam todos os fenômenos do planeta. Esclarecidos pelas verdades do Espiritismo, a biologia, a química, a física e a medicina no futuro renovarão as suas concepções, investigando o complicado problema das origens, considerando-se, todavia, que a humanidade somente poderá intensificar suas aquisições evolutivas quando buscar desenvolver a sua visão espiritual dentro da ascensão moral na virtude e no conhecimento. Vós outros, os encarnados, sois os primeiros a observar as maravilhas já descobertas. Entretanto, bem sabeis que um homem material terá sempre um limite para as suas perquisições do invisível. Esse limite reside na estrutura do seu olho, cuja potencialidade visual está em correspondência direta com a sua capacidade de conhecimento. Esse homem material já conseguiu muito, é louvável todo o seu esforço na elucidação de todos os problemas da vida. No capítulo da biologia, a teoria dos genes tem a sua importância no drama biológico e na hereditariedade física. Tem o seu incontestável acidente no seio das espécies da natureza. Aí está, contudo, um campo imenso onde os estudiosos materialistas somente poderão se socorrer nas hipóteses inverossímeis, caso persistam em se conservar longe das verdades imutáveis do espírito. A ciência poderá mesmo equilibrar os elementos da gênese profunda dos seres, mas esbarrará sempre com a claridade espiritual que se irradia de todos esses movimentos.
ordenados dentro de certa matemática estranha aos homens, independente de sua colaboração. A ciência terrestre, afinal, poderá especializar as suas atividades, surpreendendo novos compêndios e catálogos, novos valores nos seus centros de estudo, mas não terá realizado um trabalho mais sério em benefício da alma humana, sem espiritualizar o homem. É esse homem espiritual do porvir que poderá alcançar voos mais altos, porquanto não terá a sua visão adstrita às reduzidas possibilidades do olho humano. Seu campo de ação será vastíssimo, abrangendo o infinito, de cuja grandeza insondável participará naturalmente pelos caminhos evolutivos. Os cientistas do mundo deveriam estar atentos para com os imperativos dessa genética espiritual, cujas lições e cujas sínteses se encontram aí no orbe totalmente no problema da educação individual e na cultura dos sentimentos. Sem um estudo desses genes espirituais que constituirão as células de nova organização social do futuro no elevado plano moral das criaturas, os estudiosos e os seus companheiros não sairão das discussões esterilizadoras no abismo das hipóteses que se submergiram. A nossa preocupação atual caracteriza-se no esforço de formarmos o maior número de corações para a grande causa. Os espiritistas sinceros são os colaboradores da nossa tarefa humilde e simples, cujo êxito requer o máximo de boa vontade. Coloquemos mão à obra e, enquanto os nossos irmãos estudam e analisam as células orgânicas, procurando estabelecer o equilíbrio e determinando a distribuição dos genes pelo corpo, organizemos a nova genética dos seres, trabalhando para a edificação do homem espiritual do futuro, quando então a palavra do Divino Mestre apresentará uma claridade nova para todos os corações. Mensagem recebida do Espírito Emmanuel pelo médico Francisco Cândido Xavier em 2 de fevereiro de 1938. Anuário Espírito de 1992. A ação dos espíritos sobre os homens. Sem medo de errar, pode dizer-se que a maioria dos estudiosos da doutrina ainda não se capacitou com justeza do que vem a ser a vida eterna e, naturalmente, todas as situações que dela decorrem, especialmente a natureza do mundo dos espíritos e a ação deste nos dois planos da vida, nas relações com os encarnados e com os demais desencarnados que povoam a esfera em que se situa a crosta e o mundo chamado de material das nossas aparências. Convém frisar neste passo que pensamos ser a missão primordial da doutrina espírita o despertamento do homem para a sua natureza essencialmente espiritual, ajudando a conviver com o seu mundo de aparências e os seres do mundo invisível, que exercem sobre ele uma ação muito forte, capaz de influir profundamente na sua vitalidade, no seu livre-arbítrio e até no seu destino, próximo ou remoto. Disso se infere que, no nosso entender, o Espiritismo está destinado a libertar o homem encarnado da ação do meio que o cerca, de modo a que ele possa determinar-se, conscientizar-se de si mesmo e agir sob o comando de seu livre-arbítrio. Em uma palavra, melhorar-se interiormente. A questão parece simples, mas na verdade não é. No plano físico, o homem se movimenta oprimido por interesse de seus semelhantes, desde o núcleo familiar, que lhe exige renúncias constantes de si mesmo, a fim de que possa conviver de modo razoável com as pessoas que o cercam. Mas aqui, às vezes, ele está a cavaleiro da situação, podendo seguir todas as manobras que queiram articular para pressioná-lo a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa. O processo é aberto, as pessoas podem ser analisadas, deletadas, sentidas mesmo na sua ação. E nada ocorre, pode-se dizer, com o seu desconhecimento, quando se trata de uma ação direta sobre sua pessoa. No plano invisível espiritual, no entanto, a coisa é bem diferente. Os nossos sentidos não penetram nesse mundo essencial, e tudo que nele se movimenta não passa pelo nosso conhecimento. A ação dos espíritos sobre os encarnados no dia a dia do ser humano é desconhecida destes, porque não podem ver, nem ouvir, nem sentir os seres despidos do involtário grosseiro que nos caracteriza, a indumentária física, o corpo de carne que nos isola do mundo normal e primitivo. Em razão disso, somos presas fáceis para os espíritos maus que exploram os encarnados, os quais têm acesso em todos os sentidos. Pode-se, desde logo, avaliar a importância de uma defesa organizada no sentido de tolher a ação dessas mentes ocultas e perversas, de modo a não cair sob seu domínio, que é muito mais fácil do que se pensa. E como assegurar essa defesa? Pergunta.
Como organizar a proteção permanente e efetiva contra a ação do mundo invisível, ou melhor, dos espíritos que o povoam? Pergunta. Essa é a questão que pretendemos ressaltar, tendo em vista aliviar a humanidade desse verdadeiro flagelo que a atormenta. E o termo flagelo está aqui aplicado no seu sentido de calamidade, de tortura. Pode-se imaginar algo mais terrível, mais cruel que uma vontade estranha e miscuindo-se em nossa mente, tentando determinar os nossos atos, sugando-nos as energias vitais para dela se alimentar, ou suscitando doenças no nosso corpo físico para abreviar-nos a existência e consumar vinganças? Pergunta. O quadro da interação do mundo físico e do mundo espiritual, naturalmente, no seu polo negativo, que compreende a quase esmagadora maioria dos relacionamentos, está marcado por essas tintas incríveis. Allan Kardec, na questão 459, o Livro dos Espíritos, perguntou: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Pergunta. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. A resposta foi clara e incisiva, consideramos as exceções como sendo aquelas pessoas que já se determinam, que comandam o seu pensamento, que não se deixam envolver pelos espíritos inferiores, e que são uma minoria. A maioria dos seres encarnados é dirigida pelas mentes desencarnadas. E quando essa ação é danosa, negativa, temos presente a calamidade, a tortura de que falamos acima. Qual o interesse que move os espíritos inferiores para procurarem dominar a mente dos encarnados, conduzindo-os pelos caminhos que desejam levá-los? Pergunta. Pode-se dizer que a semelhança dos homens, seu interesse é a satisfação de seus instintos, de seu orgulho. Pedimos licença aos nossos leitores para trazermos à consideração algumas informações de André Luiz em seu livro Libertação. Nos forneceu acerca do mundo invisível que nos cerca e da ação dos espíritos malfazejos que nele se movimentam. Quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados, que lhes vampirizam a vida, qual se fossem lapreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal, com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que se acalentam, desprevenidos do conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com os que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente reside ainda na esfera dos homens comuns e por isso preserva apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustenta junto às comunidades da Terra. Página 62. Não mediste ainda, respondeu Prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados a determinadas horas da noite. 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da costa terrestre se acham na zona de contato conosco. E a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanece detidos num ciclo de baixa vibração, quando este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Certa mulher já desencarnada dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta pelas asas do sono: notamos que você ultimamente ainda anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? Pergunta. A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. A outra deu um salto
A retaguarda, ao modo de um animal surpreendido, gritou. Orações? Pergunta. Você está cego quanto ao perigo que isso significa? Pergunta. Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina obtemperou a outra, intempestiva. Você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e intrugir-se de espíritos acovardados que, a pretexto da fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido, de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Pergunta. Eu, de mim mesma, tenho duras lições por retribuir. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava. Não adianta encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João e controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente, não o liberte. Fira-o devagarinho, o desespero dele chegará. Por fim, e com forças da insubmissão que foram exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins que nos propomos. Nada de transigência. Não se atomerize com promessas do inferno ou o céu depois da morte. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Boca aberta, com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira de hipnotizadores comuns. Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo. De alma desconfiada e abatida, oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança. Com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto, e em face da incerteza íntima em que se lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorar a vingança. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo, e suas conquistas incipientes periclitarão. O caso de Margarida esclareceu o Hierofante em tom significativo. Está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Será torturada como me torturou em outra época, padecerá humilhações, seu nome desejará a morte com valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa libertatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco, e o trabalho de imantação para a morte está quase terminado. O espaço de que dispomos é pouco para que nos alonguemos na reprodução de outras punjantes narrativas que nos mostram o ser encarnado à mercê de mentes desencarnadas, perversas e vadias, que interferem em sua vida com complicadores inimagináveis, procurando sugar as energias vitais para com elas se alimentarem, interferir em sua vida de relação para indispô-lo com todos e atormentar sua mente de modo a mantê-lo em baixa posição vibratória.
a fim de fornecer-lhes outros tipos de energias negativas que manipulam em seu proveito, ou provocando enfermidades e a morte no afã de apaziguarem seu ódio em vinganças cruéis. No estágio que se encontra hoje o Espiritismo no Brasil, aqueles que esclarecem as massas através de palestras, livros, etc., não deveriam se conscientizar desse flagelo que atormenta a humanidade, de modo a encontrar métodos adequados a fim de despertar-lhes para o perigo que correm quando tem a mente desprevenido e o coração fechado dentro de si mesmo. Quando se deixa prender nessas armadilhas das sombras, pergunta. Sem assustar as pessoas, é necessário mostrar com as tintas da realidade quantas e quantos formas de vampirização e de agressão brutal são usadas nessas ações nefastas das sombras. Como fazer para detectá-las? Pergunta. Como defender-se delas? Pergunta. Eis a questão. Mas, se o conhecimento da matéria está conosco, se o Espiritismo desde o início se confessa ciente desse intercâmbio indesejável, se temos mais de 130 anos de estudos e de pesquisas que nos faltam para ensinarmos as pessoas como analisar seu pensamento para identificá-lo e como defender-se de qualquer intromissão indébita dos seres desencarnados, pergunta. Sabemos que todos os viciados, toxicômanos, alcoólatras, etc., são vítimas desse assédio, sem exceção. Se tivessem conhecimento anterior desse intercâmbio, talvez resistissem e usassem a razão para repelir o aprofundamento da dependência, a subjugação imposta por espíritos viciados que lhe partilham as emoções e sensações grosseiras. Quantos lares se desmoronam sob a intriga mental de espíritos malfazejos entre os familiares incautos, como vimos no exemplo acima? Quantas pessoas adormecem e mesmo desencarnam debaixo da ação magnética de mentes perversas que empreitam vinganças ou agem para a sua própria satisfação? Um exemplo transcrito de uma ideia. Não chegou a hora de uma cruzada esclarecedora quanto ao intercâmbio entre os mundos visível e invisível? Pergunta. E quem poderá fazê-lo, senão os espíritos? Pergunta. Não correriam por sua conta a solução desse flagelo terrível e indisfaçável, e que implica na conquista de tão sonhada paz dentro e fora de nós? Pergunta. Anuário Espírito de 1992.